já vai dar um choque nesse crente e vai dizer para ele ou para ela: se ajeita. Calma que eu não contei até 3 ainda. 1, 2, 3, vai! Se ajeita nessa cadeira, murcha a barriga, estufa o peito, levanta a cabeça, se posiciona. Pega na mão de um crente aí e diga para ele ou para ela: escolhe um lado. Escolhe um lado. Irmã, não é rivalidade não, é posicionamento. Mostre de que lado você está. Mostre o que você defende. Propague a razão de sua fé. Amém? 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 Quem pode dar um amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Atos 9. Só o Senhor é Deus. Não há Salvador fora dele. Só o Senhor é Deus. Nós chamamos Jesus, nós chamamos. Nós chamamos ainda antes que houvesse dia, ele já existia. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando ele, quem impedirá? Oh, aleluia. Aleluia. Atos 9, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente foi cercado por um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Complete para mim, por favor. E guiando-o pela mão, o conduziram para... E guiando-o pela mão, o conduziram para... Volta lá no verso 2, dá uma olhada comigo. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de... Pediu-lhe cartas para as sinagogas de... Isso, aí lá de novo no 8. E guiado pela mão, o conduziram para... Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: aonde você quer chegar? Diga amém por essa palavra. Oh, aleluia. Dê graças a Deus pela exposição da sua santa palavra. Glória a Deus, graças a Deus. A narrativa de Atos capítulo 9, onde nós acabamos de fazer menção, ela é extremamente conhecida. Fala sobre o momento da conversão de Saulo, quando ele se dirigia pelo caminho de Damasco. A epígrafe até de algumas bíblias, né? Epígrafe do texto, já vai até dizer a conversão de Saulo no caminho de Damasco. O caminho de Damasco foi o lugar que Saulo escolheu, depois da morte de Estevão, para se dirigir até lá, haja vista que estava havendo uma propagação do evangelho naquele lugar, de uma maneira onde os discípulos do Senhor eram extremamente cheios do Espírito Santo. E você sabe que nesta ocasião, Saulo era perseguidor da igreja. Ele não perseguia a igreja de maneira gratuita. Ele perseguia a igreja do mesmo jeito que muitas pessoas se comportam à avessa ou contrário à igreja, por na verdade não compreenderem a razão da fé da igreja. Não são pessoas que estão seguindo ou perseguindo apenas porque querem perseguir de maneira gratuita, mas são pessoas que estão fazendo a coisa errada na crença de que estão fazendo a coisa certa. Paulo não era uma pessoa má gratuitamente. Não, ele era um homem letrado, poliglota, conhecedor, pluralizado no que tange ao sentido cultural. Então ele não é um cabeça torta, mas servindo a Roma, ele acreditava piamente que a igreja que hoje nós servimos não passava de uma seita,
que havia sido fundamentada em cima de um Jesus que dizia ser o Cristo, mas que na concepção dele, de Roma e dos sumos sacerdotes que promoveram a crucificação de Jesus, era apenas um charlatão, mais um sem vergonha. Inclusive Saulo, sem perceber, vai quebrar um princípio bíblico de liderança. Saulo esteve aproximadamente 14 anos aos pés de Gamaliel para aprender o conhecimento, a letra e a maestria da sabedoria. E o próprio Gamaliel, e agora eu já estou falando da fundamentação da igreja primitiva, ao ver Pedro ser preso e estar diante do sinédrio para responder o porquê que estava falando o que falava, anunciando ser Jesus o Cristo, vai ser, em dado momento, confrontado para que fosse morto. E vão tentar fazer com ele um acordo, dizendo, olha, faz o seguinte, porque o povo amava Pedro e a massa estava com ele, eles disseram o seguinte, não vamos matá-lo agora, porque senão o povo vai se virar contra nós. Então vamos fazer com ele um acordo. A gente diz para ele que libera ele, se a partir de hoje ele nunca mais professar palavra dizendo que Jesus é o Cristo. E se ele combinar, a gente libera ele. E aí o povo está lá esperando e o pessoal já está com expectativa de morte. Aí Pedro vai dizer uma palavra maravilhosa. Ele vai dizer, porque me importa primeiro obedecer a Deus e depois, se der, aos homens. O que ele está dizendo é, quer prender, prende, quer matar, mata. Agora deixar de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, eu não vou deixar de dizer. Quando o pessoal se amotina ao redor de Pedro, Gamaliel vai ter a palavra diante do povo. E através de sua palavra, ele vai receber a sua primeira liberação. Quando todos estão presentes, a fim de querer fazer mal a Pedro, Gamaliel faz uso da palavra. Quem é Gamaliel? Este mesmo que foi mestre precursor de Saulo. Vai abrir a boca e vai dizer, varões e varoas, varões e irmãos meus, perdão, a expressão é essa. Olhai para este homem e dá de mão a estes homens. Porque se eles estão como Cefas, que foi um charlatão na ocasião, alguém que tentou levantar um movimento, mas que não deu certo, essa obra começa hoje e não termina amanhã. Palavras de Gamaliel. Ele diz, agora dai de mão a esses homens, porque se essa obra for de Deus, para que vocês não se vejam lutando contra a mão de Deus. E foi liberado e saiu dali. Agora você vê, quem estava acima de Paulo reconhecia que havia grande chance dessa obra não ser de homens, mas de que essa obra fosse de Deus. Paulo vai ignorar isso de maneira completa e vai dar continuidade, dando obediência a Roma, perseguindo todos os judeus e gentis e gentílicas que professavam ser Jesus o Cristo. Ele vai estar diante de Estevão, vai dar o consentimento da sua morte, sem que ele viva um julgamento digno, diante de falsas testemunhas, e todos aqueles que apedrejam Estevão vão tirar as suas vestes, vão dar aos pés de Saulo, porque eles sabiam que como autoridade romana, ele poderia ter impedido o massacre do julgamento de Estevão, mas não impediu. O texto diz que ele consentiu em sua morte. Paulo está focado, Saulo está focado, porque ele acredita que isto é uma seita. Ele acredita que este Jesus é um charlatão e ele está diligentemente empenhado em acabar. Aí o texto diz que ele chega para o sumo sacerdote e pede cartas de autorização para ir a Damasco. Completa para mim que eu quero ver se você está acordado desde as 6 aqui, só Jesus. Completa para mim, pediu cartas para ir a? Cartas para ir a? Esse povo é crente mesmo. Pediu cartas para ir a Damasco. E o texto vai dizer, a fim de capturar alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ananias já estava lá, e não era só Ananias, havia muitos outros varões cheios do Espírito Santo. E o texto diz que a igreja orava todo dia. Oh glória a Deus, a igreja orava? A igreja orava? Ele está indo para um lugar onde a igreja ora todo dia. Aleluia! Aleluia! Os crentes de oração já começaram a aparecer. Oh. Ele pede cartas, vai até lá, e quando vai chegando na proximidade da entrada da porta de Damasco, Paulo vai viver a maior de todas as experiências da sua vida. Abra comigo a sua boca e diga experiência. Não, esquece um pouquinho que você é goiano, vem comigo no carioquês e diga experiência. Experiência. O que é experiência? A gente lida a experiência como se fosse apenas uma questão sobrenatural.
Mas no dicionário você vai ver por uma visão lógica. Quando você vai observar a palavra experiência no dicionário, você vai ver que o significado de experiência significa isso aqui, ó. Chegar ao conhecimento. Depois você chega em casa, ou quando o culto acabar, você entra no Google, no Aurélio, seja onde for, no Micaelis, e você vai ver que eu não estou forçando a barra, não. Procura a palavra experiência. Sabe o que vai estar escrito lá? Chegar ao conhecimento de algo que não se sabia por intermédio de todos os sentidos do corpo. Sentidos, não é sentimentos, não, é sentidos. Está falando de sentidos físicos. Está falando de alguém que chegou ao conhecimento. Conhecimento fala da área intelectual. Conhecimento fala do verbo. O verbo não é expressado em carne, a não ser em Jesus. O verbo fala de palavra, fala de luz, de conhecimento, de entendimento. Aí olha o que o texto, olha o que o significado vai dizer. Que experiência é chegar ao conhecimento de algo que não se sabia por intermédio de todos os sentidos do corpo. Visão, tato, paladar, olfato, tudo envolvido. Aí o texto diz que quando ele vai entrando no caminho da entrada da porta de Damasco, subitamente ele foi cercado por um forte resplendor de luz. Você sabe que luz na Bíblia aponta para a sua palavra. O salmista vai salmodiar e ele vai dizer: como purificará o jovem no seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A lâmpada fala de juízo, a lâmpada fala de entendimento. Quem tem uma lamparina acesa tem o juízo, tem entendimento. O próprio João, no seu livro, vai abrir o capítulo 1 e ele não vai falar sobre o nome da mãe de Jesus, do pai de Jesus, do lugar em que ele nasceu, não. Ele vai direto na intenção da manifestação do Filho de Deus. E ele diz assim: no princípio era o verbo. Olha, o verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Por que ele está falando luz? Porque ele está dizendo que a manifestação de Jesus entre nós vai se dar por intermédio da sua palavra. Por isso que o texto diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. É por isso que nós precisamos entender que só se chega ao conhecimento pleno de verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a única verdade que liberta. Essa liberdade e essa libertação só pode chegar pelo entendimento da palavra. Então eu quero que você entenda isso, que a manifestação de Jesus é em luz. Hoje eu poderia aqui dizer que ele se manifesta de muitas maneiras. Ele se manifesta no fogo, ele se manifesta na água, ele se manifesta nos ares, ele se manifesta na terra. Mas quando ele quer fazer o homem viver uma experiência com ele, íntima, profunda, ele faz com que esta pessoa tenha com ele um encontro através da sua palavra. Ministérios sustentáveis não ficam de pé sem a palavra. É modinha, levanta hoje e cai amanhã. Se você não embasar a sua vida na palavra, suas composições na palavra, suas orações na palavra, seu namoro na palavra, seu casamento na palavra, tudo que o Senhor tem te dado na palavra será passageiro, porque tudo passa, tudo é passageiro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É por isso que nós temos visto tantas experiências fugazes, tantas experiências superficiais, tantas experiências efêmeras. Vem para a igreja, chora um pouquinho, lá fora já está na balada de novo. Volta para a igreja no culto de domingo, se arrepende um pouquinho. Quando chega aqui dentro, chora, desidrata, é quebrantado. Na terça-feira vai beijar na boca de 4 de novo. Aí quarta-feira volta na oração. Aí chega para cá, adora mais um pouco, gosta dos louvores, canta música, abaixa a cabeça, se curva em oração. Aí quando é sábado, vai para a balada do barzinho de novo. Por que a sua vida não se sustenta? Porque você está pensando que fé é emocional, você está pensando que culto é sensação. O Senhor está dizendo: você precisa ter uma experiência comigo na palavra, você precisa se encontrar comigo na palavra. Pega na mão dessa mulher, dessa irmã, desse jovem de Deus, segura a mão do vizinho, vai. Não faça disso um momento esquisito, não. Faça isso não porque eu estou pedindo, faça isso porque você é um instrumento vivo. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado, sacode ela com carinho e diga: é na palavra. Experiência, diga, experiência duradoura é na palavra. Canta a palavra, prega a palavra, ora a palavra, vibra a palavra,
texto diz que ele chega em Damasco, olha para cá. Ele chega em Damasco com a intenção errada, mas ele pensa que está chegando com a intenção certa. Quando a gente está distante da palavra, é assim mesmo. A gente não faz o errado porque quer fazer o errado. A gente faz o errado porque a gente julga que o errado, de alguma maneira, é certo. Parece com a gente ou não parece quando nos falta o entendimento, o discernimento da palavra? Então Paulo não é muito diferente da transformação que nós vivemos, mas há algumas coisas aqui na vida dele que a gente precisa relembrar para a nossa vida hoje aqui. Essa experiência só pode ser completa. Quando eu digo completa, eu quero dizer envolvendo todos os sentidos, tato, visão, paladar, tudo. Não é o significado da experiência, não é esse? Chegar ao conhecimento de algo que não se sabia com todos os sentidos. Então é corpo, alma, espírito, é tudo. Me lembra dele falando com a mulher samaritana em João 4, aonde ela diz, no templo ou no monte? Porque ela pensa que só se pode viver uma experiência no templo ou no monte. Só que ela está em situação difícil, porque samaritano não fala com judeu. Aí Jesus diz assim para ela, tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, se tu fosse entregar uma oferta para a expiação desse pecado que você acabou de confessar, do marido que você está, mas não é teu, tinha que ser no templo, para ser legítima a credibilidade da sua oferta e o perdão, por intermédio de um sacerdote de verdade. Então o que ele está dizendo é o seguinte, se fosse para ser aceito o teu perdão, tinha que ser no templo, mas lá tu não entra. Samaritano não pode pisar no templo, mas nunca, porque eles perverteram a liturgia e criaram altares no monte, porque tem gente que cria veículos de adoração dessa maneira. Quando não consegue entrar no formato da adoração que Deus quer, ele cria um lugar de adoração, para que ele possa adorar segundo os seus princípios. Os samaritanos têm um altar a Deus, Jeová, no monte, só que eles também têm do lado um altar a Baal, um altar a Moloque, e por isso Deus não se manifesta no monte aos samaritanos. Aí ela diz, aonde se deve adorar, no templo ou no monte? Aí Jesus diz para ela, nem no templo nem no monte. O que ele está dizendo é o seguinte, no templo você não entra, no monte Deus não recebe, vai fazer o quê? Aí Jesus diz, mas a hora chegou, já veio, fala contigo. Fala contigo. Fala contigo. Eu estou fazendo você chegar ao conhecimento de coisas que você não sabia pelo poder da comunicação, da fala, da palavra. A hora chegou, já vem e fala contigo, em que os verdadeiros adoradores não adorarão apenas no templo ou sequer no monte, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que ele está dizendo é, você não precisa esperar a oportunidade para entrar no monte, e nem precisa fazer no templo, e nem precisa fazer um altar no monte. Eu sou o altar, eu sou o cordeiro, eu tenho sangue, e eu libero perdão sobre a sua vida agora. Eu não consigo chamar a samaritana de cara de errada, porque na maioria das vezes é assim. A gente faz as coisas erradas acreditando que estamos fazendo a coisa certa. Por que algumas pessoas aproveitam o sexo antes do casamento? Porque elas acreditam que é uma maneira de conhecer e de saber se o próximo que vai vir casar é o melhor, é o pior, se é desse jeito ou não é. Mas na verdade este é o jeito errado. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de minha própria vida. Não que eu seja um grande exemplo, mas é um testemunho. Eu comecei a namorar meu esposo aos 16 anos. E nunca havia namorado ninguém antes dele. Beijei a boca dele, nunca mais beijei nenhuma. E você diz, irmã Camila, você não sente falta de quê? Se nele eu tenho tudo que gosto, tudo que preciso, tudo que quero. Meu primeiro namorado, meu primeiro noivo e meu único casamento. Não, eu não estou te julgando, mas eu vim abrir seus olhos para dizer que talvez, por estar distante de uma experiência verdadeira com Jesus, você está fazendo as coisas erradas. Não é porque você é sem vergonha, não é porque você é vacilão, é simplesmente porque você acredita que esse é o jeito certo, mas não é. Não é. Esse jeito é cansativo, esse jeito traz sangue, esse jeito traz dor, esse jeito te conduz a um ciclo de depressão. Um dia está bem, outro dia está mal. Esse jeito te faz oscilar. Esse jeito te faz ver pessoas serem cheias do Espírito Santo e faz você ficar aqui se perguntando, por que eu não prego assim? Por que eu não canto assim? Por que eu não falo assim? Esse jeito te frustra e o Senhor está dizendo, venha viver uma experiência comigo hoje. É tempo de experiência. Você vai parar de pegar o microfone para falar sobre as histórias dos outros e vai começar a contar o que acontece no seu quarto de porta fechada. É um tempo de experiência. Levante a mão e diga para Jesus que você
mudar. Ele queria ir a Damasco, completa para mim, ele queria ir a Damasco, é o destino dele. Eu quero ir a Damasco. Porque antes de viver uma experiência com Jesus, todo mundo aqui tem um plano para si mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Primeiro eu vou fazer faculdade. Não, eu vou primeiro casar. Depois eu faço a obra de Deus. Quando não, a gente diz assim, pastor, eu vou ter que ficar uns 15 dias fora, porque eu tenho que fazer um curso. Aí não dá para eu vir, eu vou passar numa prova do concurso. Eu tenho que ficar, mas na ceia também. Aí fica fora quase um mês da igreja para passar no concurso. Aí não passa para fazer campanha na igreja. Eu acho mó barato. Por quê? Porque você acha que seus planos são melhores sem a inclusão de Jesus. Você pensa, Jesus vai tomar meu tempo, Jesus vai atrapalhar minhas horas, Jesus vai escolher a boca que eu beijo. E você não quer a intervenção de Jesus. Então você pensa, primeiro eu vou chegar aonde eu quero, e quando eu chegar lá, eu me rendo a Jesus. Primeiro eu vou chegar lá, e depois que eu chegar onde eu quero, eu deixo o pastor me consagrar. Primeiro eu vou chegar lá, e depois que eu estiver onde eu quero, eu ajudo na liderança da Almadeus. Primeiro eu vou chegar lá, e depois que eu chegar lá, aí eles podem contar com a minha ajuda no Conectados. Jesus vai te fazer uma surpresa. Jesus vai entrar no teu caminho. Jesus vai interromper os teus planinhos. Porque eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Jesus está dizendo? Eu te faço chegar aonde você quer, mas você só chega lá do jeito que eu quero. Oh, aleluia! Pega na mão desse crente novo. Vamos reproduzir a pergunta do início e diga aonde você quer chegar. Não solta a mão dele não, continua segurando. Eu não sei, talvez você quer chegar na vida pública, carreira política, não é pecado não. Quisera que estejam lá os catedráticos, os crentes e todos os sábios da fé. Aonde você quer chegar? Numa graduação, no mestrado? Você quer ter a honra de ser chamado de doutor, de doutora? Maravilha! Aonde você quer chegar? Num casamento bem sucedido? Você quer chegar onde? Num ministério profícuo, próspero? O que você quer ser? Um empresário de que ramo? Qual é a área que você quer trabalhar? Em que você quer ganhar dinheiro? Satanás tem dito isso para você. Não vai não, não chega perto de Jesus não, porque Jesus vai atrapalhar teus planos, Jesus vai destruir isso. Isso é sofisma. O que é sofisma? Satanás trabalha com sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que contém mais verdades do que mentira. É um jeito dele te enganar. Mas se uma verdade tiver uma mentira, ela não é uma verdade, ela sempre será uma. O nome disso é sofismo. Ele diz o seguinte para você: não se rende agora não, tu tá muito nova, tu vai perder as coisas, não vai, volta para Jesus agora não, tu ainda nem terminou de ver a programação do Rock in Rio. Não, quando acabar você se orienta. Só que Jesus te trouxe hoje aqui, e o que ele está dizendo é o seguinte: o que você quer? Onde é que você quer chegar que você não chegou? O que é que você quer ser que você ainda não foi? Ele está dizendo: eu te faço chegar lá, só tem um acordo, você chega onde quer, mas é do jeito que eu quero. Pega na mão desse crente, sacode ele e diz para ele que você chega. Sacode ele e diz: você vai chegar, mas é do jeito de Jesus, é na hora de Jesus, é no querer de Jesus, é na vontade de Jesus. Aleluia! Glória! O texto diz que, cercado pelo resplendor de luz do céu, ele vai viver essa experiência. Eu quero profetizar que seu encontro com Jesus vai te dar a experiência de ver alguns planos seus sendo interrompidos, não para serem sepultados, mas para serem melhorados por Jesus. Não, você ouviu? Eu vou falar de novo. Eu estou declarando pela palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus, que o seu encontro com Ele vai ser para interromper alguns planos seus, não para sepultá-los, mas para melhorar.
Redobre a sua atenção que eu vou ditar agora rapidinho. Cercado pelo resplendor de luz, o texto diz que ele vai ao chão. E vez ou outra, a gente sem perceber agride o texto. Eu já fiz muito isso também. A gente ora canta, ora prega, que ele foi derrubado, que ele caiu do cavalo. Não é? Se for pentecostal, então a gente monta até a cena. Porque o Senhor fez ele comer poeira. Aí você diz, irmã Camila, mas não pode conjecturar? Pode, mas é perigoso. Porque tem conjectura lógica e tem conjectura que dá margem à imaginação. A gente diz que caiu do cavalo, no texto não diz nem que ele está sentado no cavalo. A gente diz que ele foi derrubado, no texto está claro que ninguém o jogou. Vamos falar então do jeito que está escrito? O que está escrito é que ao ser cercado pelo forte resplendor de luz, e deixe-me aqui abrir um adendo, cercado, porque quando Jesus vem para ter um encontro, ele não deixa brecha. Tem gente que pensa que encontrar-se com Jesus é escolher apenas entre dois caminhos, depende, porque quando a igreja ora para Jesus escolher você, você pode estar numa encruzilhada de 4 retas. E você pensar, eu vou por aqui, eu vou por ali, aonde eu vou para me desviar de Jesus? Só que quando você olha para frente, você vê que Jesus está nas 4. Não, você não entendeu não, mas vai entender na vida. Cercado. Quando ele foi cercado por esse forte resplendor de luz, o texto diz que ele veio ao chão. Quem disse que ele foi derrubado? Que mania é essa? Não se pode pregar no mesmo texto experiência com Jesus e violência. Não se pode pregar no mesmo texto experiência com Jesus e forçação. Não se pode pregar no mesmo texto experiência com Jesus e ser derrubado. Porque experiência com Jesus não é por força. Como é que é? Mateus, capítulo 16, verso 24. Se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser. Aí você está dizendo, irmã Camila, mas o homem está com a boca na poeira. Lê o texto direito. Principalmente se você for ler o Novo Testamento no grego. Sabe o que você vai perceber? Que o termo para falar da descida de Saulo no encontro com Jesus no caminho de Damasco é o mesmo termo utilizado em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, quando fala sobre a Maria ajoelhada, prostrada quando Jesus entrou na casa de Marta. Que texto é esse? Na verdade não é caiu, é quedava-se. Ou seja, quedava-se, não é cair, é descer depressa. Só que quando isso é transliterado para o português, a gente não vai escrever descer depressa, porque não tem como pegar uma palavra e ramificar em duas para transliterar um texto. Seria um equívoco, ou no mínimo não seria usual. Então, para poder determinar descer depressa, eles não colocaram quedava-se, como está em Lucas 10, mas aqui eles colocaram cair. O que é cair aqui? Descer depressa, quedava-se. Aí você diz, irmã Camila, não está forçando o texto não? Pelo amor de Deus, não precisa forçar. Olha isso, quem cai, cai com o cotovelo para um lado, perna para o outro. Quem cai, cai catando cavaco. Nunca caiu na rua não, meu filho? Ninguém cai de joelho, mão espalmada e boca no pó não. O que isso significa? Significa que cercado pelo resplendor de luz, ele desceu depressa. Aí você está dizendo, mas como assim? Não entendeu? Ele acabou de viver uma experiência. Completa para mim. Ele acabou de viver uma? Ele acabou de viver uma? E o que é uma experiência? Chegar ao conhecimento de algo que eu não sabia por intermédio de todos os sentidos. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a pele dele sentiu, que o olho dele sentiu, que a língua dele sentiu, que o nariz dele sentiu, que o ouvido dele sentiu, que as pernas dele sentiu e não aguentaram. Você está me entendendo? Foi uma experiência. O que significa? Diante do que a gente ouve e dependendo do que a gente vê, o nosso corpo não aguenta. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que não pode ver atropelamento, fica travado na hora. Eu tenho uma conhecida que quando o filho dela sumia, ela não conseguia andar. Quando ela andava, a perna falhava. Diante de uma notícia, tem morte que você não pode contar dependendo de quem vai ouvir, não é? Por quê? Porque dependendo do que a gente vê e dependendo do que a gente ouve, o nosso corpo sente. Aí você diz, irmã Camila, por que às vezes eu venho ao culto e não sinto nada? Porque você está aqui com o corpo, mas não sensibilizou ele para sentir. Você não está atento ao que ouve, ao que vê. Então veja, Saulo não desceu porque foi derrubado. Escuta,
Saulo desceu, porque diante do que ele sentiu, diante do que ele não resistiu. Aí você diz assim, mas Camila, mas será? Que mané será? Por muito menos o Cristo encarnado não aparece em luz na igreja e já tem uns arrebatados que a gente tem que enfiar. Oh, eu me lembro, nos tempos da Assembleia de Deus, depois da vigília tinha que levar os jovens carregados na descida do monte e enfiar na cama, que nem fosse um pacote de morto. Não aguentava o peso da glória, sim ou não? Quem é nesse tempo? Para de fingir que não é. Diante do que ele sentiu, ele não resistiu e desceu, caiu, quedou-se, mão espalmada, joelho no chão e boca nu, posição de rendido. Oh meu Deus, eu estou falando de um soldado guerreiro, eu estou falando de um cabra valente, eu estou falando de alguém que viu Estevão ser apedrejado até a morte e se alegrou com tal feito. Aí eu não entendo, eu tenho que falar. Você chega aqui, ouve, vive debaixo da revelação do Evangelho da Graça. Você não é que nem Saulo, você não tira sangue dos outros, você não leva ninguém preso. Mas eu fico me perguntando, como é que Saulo sente o que sentiu sendo quem era, e você sendo quem era não derrama uma lágrima no culto, não traz um lenço para a igreja? Por que não, irmã Camila? Diz, irmã, eu sou tão boa que dou a roupa do corpo para o outro. Aí eu procuro ser tão generoso que eu tiro da minha dispensa e dou para o outro. Só que você não é fiel ao que você sente diante de Deus. O cabra era ruim, meu irmão. Torturava com gosto de sangue na boca. O texto diz que as mulheres, se preciso for, ele pegava pelos cabelos. Mas diante do que ele sentiu, ele não resistiu. Está entendendo? O Senhor está dizendo, eu vou entregar sem arrumar a boca. O Senhor está dizendo, como é que você ouve? E mais do que isso, você sente. E como é que sentindo você não se rende? Como é que sentindo você não desce? Você se arrepia enquanto alguém canta, você se treme enquanto alguém prega, teu coração queima quando o ministério de louvor adora. Quando um crente bota a mão em você, você sente fogo queimando por dentro, mas não sai do lugar, fica duro igual um pau. Pois eu declaro que hoje, na autoridade do poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, você não vai resistir. Você não vai resistir. Sinta! 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 Deixa ele tocar. Sinta! Pula! Dança! Roda! Grita! Sinta! Desça! Quebranta! Se rende! Sinta! Mas você diz, eu preciso entender por que ele roda, eu preciso entender por que ela pula, e o Senhor está dizendo, é por isso que você não se rende, porque você quer entender. Não é assim, primeiro você sente, depois eu te explico. Primeiro você sente, depois eu te falo. Primeiro você sente, depois eu te ensino. Sinta! Sinta! A bola de fogo do batismo do Espírito, a pomba do Espírito Santo já está sobre a tua cabeça. Mas você quer falar as línguas que eu falo, você quer falar as línguas que ele fala, você quer discernir as línguas antes. O Senhor está dizendo, abre a tua boca e deixa a língua pipocar do jeito dela. Abre a tua boca e deixa pipocar do jeito dela. Sinta! 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 Diante do que ele sentiu. O que é isso, irmã Camila?
Aí não interessa se é bom, se é ruim, se é pecador, se é santo. Só precisa ser fiel ao que sente. Não interessa se ele matou Estevão, se ele viu sangue, se ele é de tortura. O que interessa é que ele é fiel àquilo que ele... Você fica querendo entender. E foi por isso que você ainda não viveu uma experiência profunda com ele. Você quer terminar o seminário. Depois que terminar o seminário, você prega. Porque você acha que ministério é capacidade. Ministério não é capacidade, é obediência. Quando eu terminar a teologia, eu falo. Quando as aulas de canto terminarem, eu aceito as oportunidades. O Senhor está dizendo: eu não quero que você viva só do que ouve. Eu quero que diante do que você ouve, você passe a viver do que você sente. Aí tu vê, camarada raçudo, cabra bravo que nem ele, me cai de joelho, mão espalmada, posição de rendido, pastor. E a primeira palavra que sai de sua boca é: quem és, Senhor? Isso aqui fala do que é uma conversão. Ele sabe que é Jesus que está diante dele, igreja? Sabe? Não, não sabe. Para ele, Jesus é um charlatão, sim ou não? Aí ele pergunta: quem és, Senhor? Então ele não sabe que é Jesus que está falando com ele, ok? Por isso ele pergunta: quem és, Senhor? Agora o que ele ensina para mim e para você? A mesma coisa que o ladrão do Calvário nos ensinou. O quê? O que ele ensina? Que não precisa saber a cor dos seus olhos, se tem coroa, se a capa é de rei. Jesus está sendo vituperado pelo Império Romano, pelo sistema romano, pelos sumos sacerdotes judeus, crucificado. Ali ele parece um bandido como qualquer outro, golpeado, cheio de hematomas, rosto lavado de sangue, cara inchada, costas abertas. Mas a Bíblia diz que o ladrão olha para ele e diz assim: olha, a 1 milésimo de segundos antes de proferir essa palavra, ele era réu do inferno, aonde o verme não morre e o fogo não apaga. 1 milésimo de segundos ele estava fadado aí para lá. Só que ele olha para Jesus e diz assim: a primeira palavra que sai de sua boca é essa aqui, ó: Senhor. Se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor. Conversão não é batismo do Espírito Santo, não é manto, não é remanto, não é vigília, não é monte, não é campanha. Conversão é reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, ainda que você não saiba tudo sobre Ele. Olha, sabe aonde está pautada a conversão de Saulo? Quando diante do que ele sente, ele não resiste, se rende, e ele abre a sua boca para dizer assim: quem és, Senhor? Paulo não recebeu o Senhor quando teve a imposição das mãos de Ananias, não. Paulo não recebeu o Senhor depois que descobriu que era Jesus, não. Paulo recebeu o Senhor quando ele desceu e disse: quem és, Senhor? O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou um homem que conheço autoridade, eu sou um homem sujeito à autoridade. Vou perguntar de novo: ele sabia que era Jesus? Vamos lá, sem preguiça, ele sabia que era Jesus? Não sabia, mas reconheceu o seu senhorio. O que ele está dizendo? Eu não sei quem é, o que eu sei é o que me basta. E o que é? Eu sei que quem está diante de mim é maior do que eu. Eu sei que quem está diante de mim tem mais autoridade do que eu. Ele diz: quem é, Senhor? Deus está dizendo para alguém: você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para viver uma experiência com o Senhor. Você não precisa ganhar todas as notas para viver uma experiência com o Senhor. Você não precisa ser um pregador maravilhoso para viver uma experiência com o Senhor. Você pode ter aceitado Jesus ontem e pode estar vivendo a maior experiência da sua vida hoje. Basta reconhecer que Ele é Senhor. Senhor sobre as suas limitações, Senhor sobre a sua ignorância, Senhor sobre a sua vaidade, Senhor sobre a sua autoridade, Senhor sobre o seu namoro, Senhor sobre o seu casamento, Senhor sobre o seu ministério. Basta reconhecer que Ele é o Senhor. Aí Jesus diz assim: eu sou Jesus. Porque sempre que você perguntar, Ele vai querer dizer.
Eu sou Jesus, a quem tu... Na versão mais antiga, sem ser a tradução Revista Almeida e corrigida, vai ter um acréscimo que só da Bíblia de antigamente que tem, que é no verso 5, acrescido de: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Nessa não tem, na sua que é mais recente também não tem, mas eu gosto desse termo poético, porque aguilhão fala de um instrumento de tortura, um ferro afiado, que era colocado em boi selvagem e escravo. Então feria no lugar, e ele era um instrumento de tortura poderoso, porque diferente de uma chicotada, que ora você bate de um lado, ora o chicote pega do outro, o aguilhão não, ele é terrível porque ele fere sempre no mesmo lugar. Então pensa ter um ferro perfurando um lugar que já está furado. Pense em ter um instrumento de tortura ferindo a mesma região que já foi. Vou falar do jeito que Jesus está mandando e você vai entender sim. Mãe, eu tenho 12 anos, vai entender. Já percebeu? Como enquanto você não se rende à vontade soberana de Deus, você sempre chora as mesmas lágrimas. Você já percebeu como as suas orações queixosas são repetitivas? O que é isso? É o aguilhão. Duas coisas eu aprendi nessa vida. Primeira, fazer a vontade de Deus não é fácil não. Mas tem uma segunda que me levou a fazer a primeira. Sabe qual? Descobri que fugir dela dá mais trabalho do que se render a ela. Olhe para cá, você aí da galeria. Jesus te trouxe aqui para te dizer: você tem fugido de mim. Ontem teve convite à salvação, você estava aqui e não veio. Tu se arrepiou e não veio. Tu chorava enquanto Samuel cantava e não veio. O Senhor está dizendo: você vai continuar chorando as mesmas lágrimas, as mesmas dores. Pare de conversar, olhe para cá. Pare de conversar, olhe para cá. Pare de conversar, olhe para cá. Pare de olhar para lá, olhe para cá. Escute. Ele se rende, diz: quem és, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus. Quem tem dúvidas aqui acerca da sua chamada? Hoje o Senhor está te dando liberdade e está dizendo: me pergunte o que você quiser saber. Quem aqui tem perguntas sobre o ministério que o Senhor lhe confiou? Senhor, aonde eu estarei daqui a 10 anos? Irmã Camila, mas amanhã pertence o Deus. Aí, você fala com ele por causa de quê? Irmã, mas ninguém sabe o que será do amanhã. Pera lá. O que ele disse a Jeremias? Clama a mim. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você sabe onde vai estar daqui a 10 anos? O que ela te respondeu? Que não. Olhe para ela e diz: mas deveria saber. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele quer te falar, ele quer te contar. Pergunte para ele. Para de me procurar no final do culto para perguntar para mim. Pare de perguntar para sua mãe. Pare de fazer gabinete para perguntar ao pastor, coisa que só Deus pode te perguntar. O Senhor te trouxe aqui e falou: me encara, pergunta para mim. Não é mim não, é ele. Aí ele diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que Jesus respondeu? Porque ele perguntou lá de baixo. Ele se rendeu primeiro e perguntou depois. E sabe por que você ainda não descobriu o que você foi chamado para fazer? Porque você quer perguntar de pé. A gente diz assim: Senhor, fala o que o Senhor quer de mim, porque eu vou fazer o que o Senhor quiser. Só que a gente pergunta de pé. Tipo assim, de pé não é posição, de pé é comportamento. A gente diz assim: fala o que o Senhor quer para o Senhor, para eu saber o que eu faço, se eu saio do trabalho, se eu saio do curso, se eu namoro com o Pedro, ou se eu beijo o João. O Senhor está dizendo: você está beijando os dois para escolher. Se rende primeiro, sela a boca, não beija nenhum e fala comigo. Você está dizendo o seguinte: se renda de maneira que você... O que é esse eis-me aqui? O que é esse eis-me aqui que a gente prega, que a gente canta, que a gente tematiza nos congressos missionários, evangelísticos?
É um eis-me aqui, assim que eu acabar. Eis-me aqui, 5 minutos e já volto. Não, ele desceu primeiro e perguntou depois. Foi por isso que Jesus respondeu. Você pergunta as coisas de pé. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça e eu vou fazer? Ele está dizendo, não, se tu fosse meu servo de verdade, tu descia primeiro e perguntava depois. Por quê? Porque significaria que você está rendido à minha vontade, mesmo que você ainda não saiba qual é ela. Ou seja, você vai fazer o que eu quiser que você faça. Mas não, você pergunta de pé. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para... Ai, ajuda esse crente, pega na mão dele. Com o maior carinho do mundo, puxa ele para baixo e diz, desce primeiro. E pergunta depois. Se rende primeiro e pergunta depois. Se entrega primeiro e entende depois. Ouve primeiro. Desce. Olhe para cá e eu concluo aqui. Deus está me dando uma visão aqui. Pastor Wander, Deus me mostra o mapa do mundo, não numa visão global, esférica, mas numa visão plana, um mapa aberto, como se a cabeça de vocês fosse a mesa, está sobre vocês. Eu vejo um compasso e uma mão que pega esse compasso e começa a alinhar círculos em volta do mapa. E eu estou dizendo, Senhor, o que é isso? E o Senhor está dizendo, eu vim atender ao tema do propósito. Eu estou fazendo os cálculos de latitude, longitude, e estou recalculando a geografia do seu ministério, a geografia da chamada que Ele te fez. Quem deseja, reaja. Quem precisa, reaja. Quem quer que o compasso de Deus circule você no mapa, dá um salto dessa cadeira. Recalcula, Jesus, recalcula, Jesus, recalcula a rota, Jesus. Oh, aleluia, levante a mão. Recalcula. Olhe para cá. Eu vou dizer uma última coisa e vou pedir ao Anderson para cantar. Só vou te pedir esta última coisa. Ele vai adorar e a gente vai poder viver essa experiência, renovar essa experiência, aprofundar essa experiência. Oh, aleluia! Não fica preocupado com rímel, não. Amanhã a gente bota rímel de novo. Hoje deixa o Espírito Santo lavar teu rosto com lágrimas de arrependimento. Anderson, eu não sei se você já tinha programado uma canção. Fica super à vontade, mas no meu coração, Stephanie, beleza? Anderson, eu queria que você, eu vou lhe dar o sinal, vou falar algo aqui, e quando eu der o sinal, eu queria muito. Eu não sei como começa a primeira estrofe. Eu sei que essa música tem um pedaço que diz assim: te dou toda a juventude que quero respirar de amor. Te amo com obras, com fé. Prepara ela aí. Já a gente adora com ela para esse momento. Depois ele vai adorar mais, só para corroborar com o que Deus está falando com a gente para agora. Depois disso, depois de sua conversão, o texto diz que os varões que iam com ele, completa para mim, igreja, os varões que iam não eram com ele, apenas iam com ele. O texto vai dizer que eles ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Mas eu preciso ser honesta quanto à pregação da palavra. Há uma divergência textual. Em Atos 9 vai dizer que os varões que iam com ele ouviam a voz, mas não viam ninguém. Em Atos mais para frente, o mesmo relato da conversão vai narrar
que os varões que iam com ele não ouviram ninguém, mas viram resplendor de luz. Divergiu ou não divergiu a informação? E aí? Problema da divergência. Por quê? Porque está falando sobre os varões que iam com ele. Quem tinha que ver, viu ou não viu? Quem tinha que ouvir, ouviu ou não ouviu? Para quem Jesus apareceu, sentiu ou não sentiu? Recebeu ou não recebeu? Converteu ou não converteu? Mudou ou não mudou? Jesus está me mandando dizer para você que está me ouvindo hoje aqui: pare de medir as suas experiências com Ele baseado no que as pessoas que estão ao seu lado sentem. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda. Pare de medir, pare de aferir as experiências que você tem com Ele baseado no que as pessoas que estão ao seu lado sentem. Tem gente do seu lado que vai sentir coisa que você não sentiu. Tem gente do seu lado que enquanto você está sentindo, ele não vai sentir nada. Tem gente que vai ouvir o que você ouve, mas não vai sentir o que você sente. Tem gente que não vai ver o que você vê. Jesus está dizendo: eu vim hoje aqui para aparecer para você, para falar com você, para fazer você sentir. Então se teu pai te entender, amém. Se ele não entender, amém. Se o colega do teu lado chorar, amém. Se ele não chorar, amém. Eu não vou condicionar as minhas experiências com Cristo baseado no que você sente. Se você sente, você pula. Se você sente, é você que chora. Se você sente, é você que adora. Se você sente, é você que celebra. É você e Deus. Bota a mão no peito com carinho e diga: sou eu e Ele. Isso. Tá entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Aí você para conversar na hora do culto e diz assim: fulana, tu viu isso aí que ela falou? Senti um arrepio aqui. Aí a pessoa vira do teu lado e: senti nada não. Ou então você está com vontade de chorar, mas acha que é o único que está chorando. Aí não chora. Pare de basear a sua experiência com Jesus baseado no que eu sinto, no que Ele sente. Não é o que eu sinto, é o que você sente. E Ele entrou em... Quem lembra? Ele entrou em... Duas verdades eu encerro. Primeira, você entra descendo, você entra se humilhando, você entra se rendendo na presença dele, mas ele te dá uma garantia. Ele diz: quando a gente terminar de conversar, eu não te libero assim não. Porque o texto diz que Jesus olha para Saulo e diz: levanta-te. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar no olho de alguém e vai dizer: levanta. Amém? Fala isso para pelo menos 2 pessoas. 1, 2, 3, vai! Levanta. Levanta. Porque ninguém vai sair da presença de Deus caído. Ninguém vai sair da presença de Deus fracassado. Ninguém vai sair da presença de Deus. Conta teus pecados todinho hoje. Confessa tuas mazelas. Fala para Ele que você entrou onde deveria ter entrado, que você fez o que não deveria ter feito. Chora o arrependimento de quem pecou. Confessa a tristeza de quem está triste. Mas quando o culto acabar, levanta-te, 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 levanta-te e vai conquistar. Levanta-te e entra. Levanta-te e toma posse do que você queria conquistar. Olha para cá, essa é a primeira. A segunda, Jesus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Se teu coração te condena, maior é Deus do que teu coração. Jesus está te dizendo hoje: chora as lágrimas desse pecado todo. Chora as tristezas. Fala: Pai, eu me revolvi na lama, eu entrei nesse culto sujo. Você vai chorar, vai sentir a tristeza, vai ver o arrependimento, mas vai ver o Pai te perdoando e te dizendo: levanta, agora levanta. Ele levanta, os homens pegam ele pela mão, escute, e ele não via nada, ele estava cego. Ele estava, porque para começar a viver uma experiência com Deus, você tem que parar de acreditar só no que os teus olhos veem. Aleluia! Eu quero te convidar a fechar os olhos agora enquanto eu prego. Fecha os olhos agora. Liga com o céu. O texto diz que ele se levantou
e guiado pela mão, ele entrou em Damasco. Damasco era o lugar que ele queria entrar antes de conhecer Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Você não consegue responder só porque o olho está fechado? Vamos exercitar isso. Damasco era o lugar que ele queria entrar antes de conhecer Jesus. E ele entrou ou não? Sim ou não? Ele entrou aonde ele queria. O Senhor está dizendo: eu vou te fazer chegar aonde você deseja. Mas a condição que eu quero traçar entre mim e você hoje, entre o Senhor e você hoje, é essa: você chega onde você quer, mas você chega como eu quero. Como é que ele queria chegar lá, pastor Wander? Escorraçando, arrebentando, chutando, pastor Itamar, prendendo. Como é que ele chegou lá? Salvando, curando, orando, sendo batizado com o Espírito Santo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, moça, sabe o que o Senhor está dizendo? Não rejeite minha maneira de trabalhar. Eu não estou trabalhando para sepultar seus sonhos. Eu estou trabalhando para te dar um jeito de realizá-los da melhor maneira possível. Eu estou preparando os lugares que você quer chegar, e você vai chegar, mas é do meu jeito. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, quem precisa hoje voltar a Jesus, fazer uma aliança com Ele, hoje não vai ter apelo, não vai, hoje não. Hoje vai ser convite, porque em 1h30 só vai vir quem sentir. E ninguém vai te pegar no teu braço. Eu não quero aqui ninguém chamando ninguém aqui na frente. Ninguém. Hoje não. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem está na galeria sabe: Jesus me achou. Não tem saída para mim. Ele me cercou. Ele me cercou hoje aqui. Ele me cercou. Ele me cercou. Ele me cercou. No 3, você vai sair do teu lugar e vai vir para o altar. Vai voltar para Jesus. Mãe Camila, eu vim hoje, mas eu estou desviado. Está desviado não. Desviado não frequenta culto. Tu é afastado e morre de saudade. Ih, tem gente que não está aguentando a contagem. Não está aguentando a contagem. Já começou a cercar. Deixa eu falar uma última coisa aqui. Sabe o que Jesus chamou Saulo? Ele disse assim, ó: Saul, Saul, no hebraico. Shaul, Shaul. Sabe o que significa Saul? Pedido foste a Deus. O que significa Saul? Você acha que a igreja primitiva, não é a igreja de hoje não. Você acha que a igreja primitiva orava pelo perseguidor? Essa igreja que acabou de ouvir a doutrina de Jesus dizendo: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Você acha que essa igreja está reunida em oração todo dia para dizer: mata ele? Como é que a igreja primitiva está orando? Salva ele, pega ele, Jesus, segura ele. É assim que a igreja ora. Aí quando Jesus chega, ó, poderia chamá-lo de Paulo. A gente conhece ele mais como Saulo ou como Paulo? Mais como Saulo ou como Paulo? Porque Paulo é seu nome romano. Ele trabalhou mais tempo em Roma do que em qualquer outra coisa. Só que Jesus, quando encontra ele, não chama Paulo. Jesus, quando encontra ele, chama ele de... Porque Paulo é seu nome em romano, Saulo é seu nome no hebraico. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você trabalha para os romanos, mas eu conheço a tua origem. Shaul, Shaul. Segundo, o que ele está dizendo é o seguinte: 2 vezes, pedido foste a Deus. Jesus está chegando em Damasco para dizer: já foi pedido. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu não queria dizer isso não, mas se for para facilitar seu entendimento, eu vou falar. Final de ano, quando eles precisam fazer uma limpa em quem é traidor, X9, seja o que for, eles colocam uma lista e dizem assim: está pedido. E todo mundo sabe que quem está pedido é porque está... Perdeu, já é. Nesse dia, me parece que a oração das sinagogas de Damasco, colocaram o nome dele no centro de oração, do círculo de oração dos irmãos. Está lá, salva ele. Aí quando Jesus chega, Jesus diz assim: Shaul, Shaul. Sabe o que ele está dizendo? Já foi pedido. Eu não quero, já foi pedido. Tem jovem que está dizendo: eu não vou, e a oração da mãe está comendo no lombo. Tu vai que eu já pedi. Tu